Você já fingiu ser alguém melhor do que realmente é apenas para conseguir enfrentar um dia difícil? Talvez você tenha colocado um sorriso no rosto quando, por dentro, estava desmoronando. Talvez tenha caminhado de cabeça erguida enquanto a insegurança consumia seus pensamentos. Ou talvez tenha dito a si mesmo, eu consigo, mesmo sem acreditar completamente nessas palavras. Agora imagine se eu dissesse que alguns dos maiores sábios da história fizeram exatamente isso. Não por falsidade, não por ilusão, mas por sabedoria. Marcos Aurélio escrevia todos os dias como se já fosse o homem ideal que desejava ser. Zenão de Cítio começou a agir como um filósofo muito antes de receber esse reconhecimento. Epicteto viveu como um homem verdadeiramente livre quando ainda era escravo. Eles compreenderam uma verdade que poucas pessoas entendem. Às vezes, a transformação começa antes da convicção. Você age primeiro, depois você se torna. É exatamente sobre isso que falaremos hoje. Você descobrirá por que agir como se já fosse pode ser um dos princípios mais poderosos de transformação pessoal já ensinados. Um princípio que atravessou mais de 2000 anos e continua sendo confirmado tanto pela filosofia estoica quanto pelos estudos modernos sobre comportamento humano. Mas atenção, não estamos falando de fingir para impressionar outras pessoas. Estamos falando de construir uma nova identidade. Estamos falando de moldar o seu caráter. Estamos falando de transformar a sua mente. Se permanecer até o final deste vídeo, você aprenderá como utilizar esse princípio de forma prática para desenvolver disciplina, coragem, autocontrole e uma mentalidade inabalável. Seja muito bem-vindo ao canal Mentalidade, o espaço onde fortalecemos a mente através da sabedoria de Marcos Aurélio, Epicteto, Sêneca, Zenão e tantos outros mestres que desafiaram o tempo. Aqui, cada vídeo representa um passo rumo à transformação interior. Antes de continuarmos, escreva nos comentários: eu sou parte dessa transformação. Esse simples compromisso pode marcar o início de uma nova maneira de viver. Agora vamos começar. Você provavelmente já ouviu alguém dizer: finja até se tornar. Talvez em um livro de desenvolvimento pessoal, talvez em uma palestra motivacional, ou talvez tenha ouvido isso de alguém que apenas queria ajudá-lo a superar um momento difícil. Mas existe um detalhe que quase ninguém explica. Essa ideia não nasceu na internet. Ela não surgiu com os coaches modernos. Suas raízes estão profundamente ligadas ao estoicismo, uma das filosofias mais sólidas e respeitadas da história. Os estoicos nunca ensinaram que deveríamos viver de aparências. Eles ensinaram algo muito mais profundo. Você deve agir de acordo com a pessoa que deseja se tornar, mesmo quando suas emoções ainda não acompanharam essa decisão. Essa diferença muda tudo. Porque fingir para os outros é hipocrisia, mas agir para educar a própria alma é disciplina. Existe uma enorme distância entre usar uma máscara para impressionar pessoas e assumir conscientemente uma postura capaz de transformar sua identidade. É exatamente isso que Marcos Aurélio fazia. Muitas pessoas imaginam que ele nasceu sábio, mas isso não poderia estar mais distante da realidade. Marcos Aurélio lutava diariamente contra a raiva, o medo, a frustração, o cansaço e as tentações do poder. Seu famoso livro Meditações nunca foi escrito para ser publicado. Era um diálogo consigo mesmo. Era um treinamento mental. Todas as manhãs ele escrevia como se já fosse completamente paciente, como se já dominasse suas emoções, como se já fosse perfeitamente justo, como se já fosse o homem que admirava. Será que ele era assim o tempo todo? Claro que não. Mas ele compreendia que ninguém se transforma apenas esperando sentir-se diferente. Primeiro você pratica, depois você fortalece o hábito. Então esse hábito molda o caráter. E, finalmente, o caráter molda o destino. Cada vez que Marcos Aurélio escolhia responder com calma em vez de impulsividade, ele reforçava dentro de si aquela identidade que desejava construir. Ele não esperava se tornar sábio para agir como um sábio. Ele agia como um sábio para pouco a pouco tornar-se um. Epicteto levou esse princípio ainda mais longe. Ele nasceu escravo, foi humilhado, foi maltratado. Não possuía riqueza, posição social nem liberdade. Mesmo assim, decidiu viver como alguém que ninguém poderia escravizar. Seu corpo pertencia a outra pessoa. Sua mente não. Enquanto muitos homens livres eram dominados pelos próprios desejos, Epicteto permanecia livre por dentro. Ele ensinava: primeiro diga a si mesmo quem você deseja ser. Depois faça o que precisa ser feito. Observe a profundidade dessa ideia. Ele não disse para esperar sentir confiança. Ele não disse para aguardar o momento perfeito.
Ele não disse para agir apenas quando todas as circunstâncias fossem favoráveis. Ele ensinou exatamente o contrário. Escolha quem você quer ser. Depois comporte-se como essa pessoa, porque a ação vem antes da identidade consolidada. Esse talvez seja um dos maiores erros da nossa geração. As pessoas dizem: quando eu estiver confiante, vou começar. Quando eu tiver motivação, vou treinar. Quando eu perder o medo, vou empreender. Quando eu estiver preparado, vou mudar. Os estoicos responderiam apenas uma frase: você está esperando na direção errada. A confiança nasce da ação. A disciplina nasce da repetição. A coragem nasce do enfrentamento. A identidade nasce das escolhas diárias. Você não espera sentir-se disciplinado para levantar cedo. Você levanta cedo até que a disciplina faça parte de quem você é. É assim que acontece toda a transformação verdadeira. Zenão de Sítio, fundador do estoicismo, também viveu esse princípio antes mesmo de ensiná-lo ao mundo. Sua história começou de forma inesperada. Após perder praticamente tudo em um naufrágio, qualquer pessoa poderia concluir que sua vida havia acabado. Seus bens desapareceram, seus planos foram destruídos e seu futuro parecia completamente incerto. Mas foi justamente naquele momento que nasceu um homem extraordinário. Enquanto muitos permitiriam que a tragédia definisse sua identidade, Zenão fez o oposto. Em vez de dizer: sou um homem fracassado, ele perguntou a si mesmo: que tipo de homem eu quero me tornar agora? Essa pergunta mudou sua vida. Mesmo sem fama, sem discípulos e sem reconhecimento, ele começou a agir como um verdadeiro filósofo. Frequentava as praças de Atenas para aprender. Ouvia atentamente os grandes mestres. Questionava suas próprias ideias. Praticava o autocontrole. Treinava sua mente diariamente. Ensinava aquilo que aprendia, mesmo sabendo que ainda tinha muito a evoluir. Durante muito tempo ninguém o chamou de filósofo, mas isso nunca foi importante para ele, porque Zenão compreendia uma verdade poderosa. O reconhecimento sempre chega depois da transformação, nunca antes. Primeiro você vive, depois o mundo percebe. Hoje, muitas pessoas fazem exatamente o contrário. Esperam ser reconhecidas para começar. Esperam aplausos para agir. Esperam que alguém diga que são capazes. Esperam sentir confiança. Esperam sentir inspiração. Esperam sentir coragem. E enquanto esperam, os anos passam. Os sonhos envelhecem. As oportunidades desaparecem. A vida continua. Os estoicos jamais viveram dessa maneira. Eles entendiam que a identidade não nasce das emoções. Ela nasce das escolhas repetidas. Pense por alguns segundos. Como anda a conversa que você tem consigo mesmo? Quando enfrenta um desafio, você diz: eu não consigo. Isso não é para mim. Talvez eu não seja capaz. Ou você escolhe responder como faria a melhor versão de si mesmo. Essa simples diferença muda completamente o rumo da sua vida, porque toda escolha fortalece uma identidade. Toda decisão envia uma mensagem para o cérebro. Cada ação responde silenciosamente à pergunta: quem sou eu? Se você constantemente adia compromissos, seu cérebro aprende que você é alguém que desiste. Se você sempre foge das dificuldades, ele aprende que você evita desafios. Mas quando você continua mesmo cansado, quando mantém sua palavra mesmo sem vontade, quando escolhe a disciplina mesmo sem motivação, seu cérebro começa a registrar uma nova identidade. Você deixa de apenas praticar disciplina. Você passa a ser uma pessoa disciplinada. Essa mudança parece pequena, mas ela transforma absolutamente tudo. Imagine um homem que deseja cuidar da saúde. No primeiro dia, levantar cedo para treinar parece um enorme sacrifício. No segundo, ainda dói. Na primeira semana, ele precisa lutar contra cada desculpa. Mas chega um momento em que ele já não precisa convencer a si mesmo. Treinar faz parte de quem ele é. Percebe a diferença? Ele deixou de depender da motivação. Agora depende da identidade. É exatamente isso que os estoicos buscavam. Eles não treinavam apenas hábitos. Treinavam caráter, porque hábitos podem desaparecer, mas o caráter permanece. Agora imagine outra situação. Você acorda desanimado, sem energia, sem vontade. A antiga versão de você desligaria o despertador, pegaria o celular, procrastinaria, encontraria uma desculpa. Mas a pessoa que você deseja se tornar faria isso? Provavelmente não. Então você faz uma escolha consciente. Levanta da cama, arruma o quarto, organiza o ambiente, toma um banho frio, vai caminhar, cumpre a primeira tarefa do dia. Você ainda não sente vontade, mas continua. E cada pequena ação envia ao cérebro uma mensagem poderosa. É assim que eu vivo agora. Essa é a verdadeira transformação. Não acontece em um grande momento. Acontece em centenas de pequenas decisões quase invisíveis. Sêneca compreendia isso profundamente.
Ele escreveu uma frase que atravessou séculos. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. Pare por um instante e reflita. Quantas oportunidades você perdeu esperando sentir-se pronto? Quantos sonhos ficaram apenas na imaginação porque você acreditou que precisava vencer primeiro o medo? Mas o medo raramente desaparece antes da ação. Na maioria das vezes, ele desaparece durante a ação. A coragem não elimina o medo. Ela caminha apesar dele. Foi assim com todos os grandes homens da história. Nenhum deles começou completamente preparado. Nenhum deles acordou um dia sentindo-se extraordinário. Eles simplesmente decidiram agir. E a repetição transformou aquilo que antes parecia impossível em algo natural. Existe um detalhe interessante que a neurociência moderna confirma e que os estoicos já praticavam intuitivamente há mais de 2000 anos. Nosso cérebro aprende através da repetição. Cada comportamento repetido fortalece conexões neurais. Quanto mais você pratica determinada atitude, mais natural ela se torna. É por isso que uma pessoa pessimista passa a enxergar problemas em tudo. Ela treinou essa forma de pensar durante anos. Da mesma maneira, alguém que pratica diariamente gratidão, disciplina e autocontrole fortalece esses mesmos caminhos dentro da mente. O cérebro muda, os pensamentos mudam, as emoções mudam e, consequentemente, a vida muda. Marcos Aurélio fazia exatamente esse treinamento. Todas as manhãs ele preparava sua mente antes de enfrentar o mundo. Ele lembrava a si mesmo que encontraria pessoas egoístas, ingratas, arrogantes e injustas. Por que fazia isso? Porque não queria ser surpreendido pelas dificuldades. Ele treinava antecipadamente sua resposta. Enquanto a maioria espera o problema aparecer para depois tentar controlar as emoções, Marcos Aurélio fazia o caminho inverso. Preparava sua mente antes da batalha. Isso é viver intencionalmente. Isso é assumir o controle da própria alma. Agora pense na sua rotina. Você prepara sua mente para o dia? Ou deixa que qualquer notícia, qualquer comentário ou qualquer dificuldade determine seu estado emocional? Quem não governa a própria mente acaba sendo governado pelas circunstâncias. E essa talvez seja a maior escravidão que existe. Os estoicos nunca prometeram uma vida fácil. Eles prometeram algo muito maior. Uma mente que permanece firme mesmo quando a vida balança. Uma alma que continua em paz mesmo em meio ao caos. E tudo isso começa com uma decisão extremamente simples. Agir hoje como a pessoa que você deseja ser amanhã. Porque ninguém acorda transformado. A transformação acontece lentamente. Ela acontece quando você escolhe repetir, dia após dia, os comportamentos da sua melhor versão. No início parece um esforço, depois vira um hábito. Mais tarde torna-se parte da sua identidade. E, finalmente, transforma completamente o seu destino. No final das contas, talvez o maior erro que você possa cometer seja esperar se sentir pronto para começar a viver a vida que deseja. Se você esperar pela confiança, talvez nunca dê o primeiro passo. Se esperar pela coragem, talvez continue preso ao mesmo lugar. Se esperar pela motivação, viverá dependendo de uma emoção passageira que vem e vai como o vento. Os estoicos entenderam algo que poucas pessoas compreendem até hoje. Não são os sentimentos que criam as ações. São as ações repetidas que moldam os sentimentos e constroem quem você se torna. A cada manhã, você recebe uma nova oportunidade de decidir quem será. Você pode continuar alimentando a identidade que o mantém preso ao medo, à procrastinação e à dúvida. Ou pode começar a fortalecer a identidade do homem ou da mulher que deseja se tornar. Lembre-se de Marcos Aurélio. Ele não esperou ser perfeito para agir com sabedoria. Lembre-se de Epicteto. Ele não esperou ser livre para viver como um homem livre. Lembre-se de Zenão. Ele não esperou o reconhecimento para começar a agir como um filósofo. Todos eles fizeram a mesma escolha. Agiram antes de sentir, persistiram antes de acreditar completamente. E justamente por isso, transformaram suas próprias vidas. Agora chegou a sua vez. Quando este vídeo terminar, não espere sentir-se diferente. Faça algo diferente. Levante-se da cadeira. Organize o seu ambiente. Leia algumas páginas de um bom livro. Treine seu corpo. Controle uma reação impulsiva. Cumpra a promessa que fez a si mesmo. Pode parecer uma atitude pequena, mas são essas pequenas decisões que constroem uma mente inabalável. Nunca se esqueça, cada escolha é um voto para a pessoa que você está se tornando. Toda vez que você escolhe a disciplina em vez da desculpa, a coragem em vez do medo e a razão em vez do impulso, você fortalece sua verdadeira identidade. É assim que uma vida extraordinária é construída. Não em um único grande momento, mas em milhares de pequenas escolhas feitas quando ninguém está olhando.
Então, a partir de hoje, pare de dizer: um dia eu vou mudar. Diga: hoje eu começo a agir como a pessoa que nasci para ser. Porque a transformação não acontece quando você acredita em si mesmo. Ela acontece quando você decide agir, mesmo antes de acreditar. Se esta mensagem fortaleceu sua mente e trouxe uma nova perspectiva para a sua vida, deixe o seu gostei e inscreva-se no canal Mentalidade para continuar aprendendo com a sabedoria de Marcos Aurélio, Sêneca, Epicteto e dos grandes mestres do estoicismo. E escreva aqui nos comentários a frase: eu decido agir antes de sentir. Esse comentário será o seu compromisso público com a sua própria transformação. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Lembre-se, a maior batalha da sua vida nunca será contra o mundo, mas contra a versão de si mesmo que insiste em permanecer a mesma. Fortaleça a sua mente, domine a sua alma e transforme a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.